Pessoal, nesse vídeo eu queria assim simular a abertura de uma empresa, mas numa visão contábil, né? É óbvio que todo empreendedor ele quer ter lá a atividade, está preocupado com a atividade dele, fazer com que ela dê lucro, né? Fazer com que ela fique economicamente viável. Mas a gente tem que ter sempre a visão da contabilidade. A contabilidade é fundamental. E muito empreendedor, mas muito empreendedor fala assim, não, contabilidade é para o contador, ele que fique sabendo, eu não quero saber. Ao contrário, você tem que estar muito ligado na contabilidade para saber o que está acontecendo com a tua empresa, para ver se está dando lucro ou prejuízo. Mas vamos começar o negócio da contabilidade. A contabilidade sempre tem duas colunas, a dos passivos e a dos ativos. E a do passivo começa quando você vai montar a tua empresa. Você vai entrar com o capital social. Olha a empresa como é interessante, ela já nasce com capital social. O que é esse capital? Esse capital é aquele dinheiro, aquela coisa dos investidores que vão colocar na empresa para começar a empresa. Olha como é interessante, né? Por isso que eu falo que a empresa, né? Vai ter muita gente aí nervosinha dizendo que não, que empresário é explorador, que é o malvadão, que é o desgraçado da economia, que é o que faz as diferenças sociais, caramba, aquela bobagem toda que a gente escuta, mas na verdade é aquele cara que pega um dinheiro dele ou da família dele ou de investidores para constituir uma pessoa jurídica e que é esse dinheiro, capital social que começa tudo e socialmente ele vai gerar emprego, vai contratar serviço, ele vai contratar fornecedores, vai comprar matérias-primas, ele vai ativar a economia. Então a gente tem que ver o valor desse negócio. Por exemplo, a empresa tem uma grande responsabilidade social quando ela é constituída. Muito bem, você montou lá o teu capital social, você tem diretamente um ativo. É aquele ativo que a empresa tem para poder já começar a comprar fornecedores, montar a empresa, abrir a própria empresa, tá certo? Então você vai ter sempre o mesmo tamanho aqui do ativo e do passivo. Conforme a tua empresa vai girando, você vai aumentando o teu ativo, você vai vendendo, você vai faturando, você vai eventualmente comprar matéria-prima, né? Esse tipo de coisa. Mas por outro lado, você também tem um aumento do teu passivo, você tem contas a pagar, você tem fornecedores a pagar. Ou seja, aqui você tem bens e direitos e aqui você tem a pagar passivos, né? Você tem deveres e contas a pagar. Vai aumentando mais a tua empresa vai crescendo e aí aumenta o teu ativo, tá certo? E aumenta o teu passivo, sempre no mesmo tamanho, sempre no mesmo altura, né? Na contabilidade não existe desbalanço aqui. O ativo, o total dos ativos é igual ao total dos passivos. E passivo é sempre deveres e obrigações e mais um dever aqui que é o capital social. Esse capital social que você botou na empresa, você só vai tirar em algumas situações. Uma, ou você vende a empresa e realiza, e aí você devolve o teu capital social para aqueles que investiram inicialmente, ou você abre a tua empresa, uma grande empresa na Bolsa de Valores, ou simplesmente você vai para falência, esse capital social aqui foi para pagar débitos, dívidas, tá certo? Porque você não teve atividade. Mas vamos considerar que a tua empresa vai bem, que ela está dando um lucro, tá certo? E aí, tem duas possibilidades. Ó o lucro aqui, deu lucro bonito. O que você pode fazer com esse lucro? Primeiro, você pode distribuir. Você vai lá, põe no bolso, não é? Deu lucro, beleza, põe no bolso. Ou não, porque você só vai conseguir tirar o lucro da empresa se tiver caixa. Se não tiver caixa, você não consegue tirar o lucro da empresa. Muitas vezes o lucro é contábil. Ele dá, mas acontece que como a tua atividade está em andamento, está funcionando, e lembra no vídeo antigo que as pequenas empresas financiam as grandes e o governo, então muitas vezes o teu lucro ele tem que ficar aqui nos ativos como aumento do capital de giro. Mas e o balanço aqui? Diminuiu o balanço? Não, na verdade você acabou aumentando o teu capital social. Está entendendo que muitas vezes o lucro apura-se na contabilidade, mas você não vê ele no caixa, ele não está lá no caixa. Mas tem uma outra situação de muito perigo, que muita gente fica deslumbrada e acaba cometendo um erro muito básico. Ele acaba vendo caixa, puxa, tem caixa. E aí ele saca como se fosse lucro. Caixa não é lucro. Caixa muitas vezes é o capital de giro que você tem que girar a tua atividade para a próxima etapa, para comprar mais matéria-prima, pagar mais serviços, mais atividade. Portanto, não fique deslumbrado se você ver um caixa. Outra coisa muito importante para a questão de lucro. Para você ter lucro, você tem que evitar duas coisas importantíssimas. Primeiro, o custo do dinheiro. Não
compre dinheiro caro, ou seja, não vá em banco fazer empréstimos bobamente, desnecessariamente. Só faça na necessidade. E lembre-se sempre que quando você for fazer um empréstimo no banco, o retorno que a tua empresa tem que dar tem que ser maior do que os juros que você vai pagar para o banco. Caso contrário, a tua empresa vai diminuir. Tá certo? Então, o custo, aquela atividade que você vai investir tem que dar mais lucro do que os juros que você paga para o banco, porque senão você está fazendo um péssimo negócio, né? E a segunda forma de você evitar o teu prejuízo é custo fixo. Mantenha os teus custos fixos o mais baixo possível. Não fique contratando um garçonzinho com luvinha branca ou aquela secretária bonitona. Isso só dá prejuízo. Só contrate pessoas ou só faça investimentos na medida de que você tem retorno. Não adianta você aumentar o custo fixo enormemente e ter prejuízo. Porque o prejuízo, o que é o prejuízo? O prejuízo é quando esse passivo que começa a aumentar demais e come o teu capital social. Quando você não tiver mais capital social, meu amigo, fechou a empresa. Você não tem mais nada, você está devendo. E aí, aquele capital social que gerava emprego, que gerava riqueza, que distribuía riqueza, acabou. Tá vendo como uma empresa tem tudo de social? Não tem nada mais social, não tem atividade social mais importante do que uma empresa que gera empregos e que assim pode distribuir riquezas? Aquela ideia, não, que o patrão tem muito lucro, tal, ela é errada. Ela não é uma realidade brasileira. As estatísticas mostram que as empresas em média têm 2,3%, 4% de lucro, né, sobre o faturamento, sobre as vendas. Isso é muito baixo. E numa variação cambial qualquer que tiver nessa estabilidade brasileira, a coisa fica pior ainda. Portanto, pessoal, vamos pensar nisso. Sempre veja a tua contabilidade e tenha certeza que está tendo lucro. Porque se você estiver tendo prejuízo, é melhor encerrar a atividade ou cortar custos fixos antes que você não tenha capital social mais para isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.